Amém. Filipenses, capítulo 1. Paulo começa a igreja de Filipe, é uma igreja que trabalha, uma igreja de exemplo, assim como a igreja de Tessalônica, dos Tessalonicenses, onde na primeira carta que ele escreve, ele diz que a igreja de Tessalônica já estava influenciando toda a Tessalônica. A segunda carta de Tessalônica, ele vai dizer que já não havia mais o que dizer sobre o amor que aquela igreja de Tessalônica tinha, que servia de exemplo. Ele começa... verso 3, na verdade eu vou falar do verso 9 a 11, mas só para a gente entender aqui, Dou graças a meu Deus, cada vez que... Eu vou pegar uma tradução um pouquinho diferente da atualizada, tá? Dou graças a meu Deus, cada vez que me recordo de vós, sempre com alegria, intercedendo por vós nas minhas orações. Isso aqui nós conhecemos, em razão da vossa generosidade para com o Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E estou bem seguro de que aquele que em vós começou boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E é muito interessante observar isso. Eu vou explorar um pouco mais esse ponto domingo à noite, mas ainda bem que aquilo que Deus começa, Ele termina. Então todos nós sabemos que não é imprescindível começar bem, mas sempre a Escritura fala da necessidade de se começar bem, continuar bem e terminar bem. É daí os textos que nós temos usado de 2 Crônicas 26, 27, onde fala de Amazias, onde fala de Uzias, fala de Jotão, e esses camaradas Uzias, Jotão, pisaram lá no final da bola, pisaram na bola no final da vida, Então a dificuldade que existe na vida de todos nós de sermos fiéis, mas fiéis até o fim. Por quê? Porque a fidelidade e o benefício que a fidelidade vai dando à vida de todos nós vai colocando o nosso coração de uma forma calejada em relação aos problemas da vida. E nós vamos ficando seguros daquilo que nós temos vivido. E esse é o problema. Quanto mais segurança nós vamos tendo no nosso coração, o risco vai se tornando maior. E ele continua dizendo. Então, graças a Deus, que Deus começa a coisa na nossa vida, a obra de salvação, e Ele leva a obra de salvação até o fim. Portanto, tudo aquilo que nós começamos, também precisamos aprender a levar até o fim. Essa é a ideia de provérbio, por exemplo, quando Deus critica quem faz um propósito, quem faz como é que é o nome? Uma promessa, Por quê? Porque a pessoa começa, mas não termina. Então ela tem que começar e terminar. Porque tudo que Deus começa, Ele termina. João Amós Comênio já dizia isso, A gente deve pegar elementos da natureza, e tudo que a natureza começa, ela termina. Logo, tudo que eu começo, eu devo terminar. Esse é o ponto que precisa estar permeado na vida de cada um de nós. Você vai entender por que eu estou explorando isso. Verso 7, é justo que eu pense assim de todos vós, porque me tendes no coração, pois todos sois meus parceiros na graça, tanto nas minhas prisões, como na defesa e confirmação do Evangelho. Deus é minha testemunha da saudade que sinto de todos vós, com o profundo afeto que vem de Jesus Cristo. Aqui começa o ponto para nós, E a minha oração é no sentido de que o vosso amor aumente cada vez mais. É possível? Existe um erro na vida cristã de imaginar, eu sei que não é esse erro de todos nós, mas de imaginar assim, eu batizei, eu comecei e está resolvido. Não está resolvido. Está resolvido em parte. Você precisa continuar demonstrando frutos daquilo que está no seu coração. Como? Progredindo cada vez mais. E essa é a oração dele, já que nós estamos num ambiente de oração. A minha oração é no sentido de que o vosso amor aumente cada vez mais. Você vai lembrar de Apocalipse, aquele que vive na prática do pecado, continue na prática do pecado, em última instância, e aquele que vive na santidade, continue a santificar-se. Então significa dizer que nós começamos no caminho do Evangelho. O que é preciso fazer ainda na vida de cada um de nós? Continuar no caminho do Evangelho, progredindo cada vez mais. Como é que nós fazemos isso? A resposta está aqui, ele dá 2 caminhos. O primeiro deles em conhecimento. E aí nós temos, na verdade, uma má interpretação de 1 Coríntios 8, quando ele diz que o saber ensoberbece. E a igreja, por conta disso, imagina, logo, se a Bíblia diz que o saber ensoberbece, eu não quero saber nada. E por isso, eu sei que nós estamos num período que não é só esse, É um período tanto do modernismo quanto do pós-modernismo, são atitudes diferentes que eles requerem da vida da igreja, mas o pós-modernismo, ele rejeita completamente qualquer tipo de conhecimento que seja pretendido na vida de todo mundo, menos o dele, que ele espera que seja na vida de todo mundo. Mas a ideia é de que é uma rejeição contra qualquer tipo de conhecimento, de labor, no que diz respeito à vida de todos nós, para conhecermos cada vez mais. Por quê? Porque o conhecimento é, em última instância, uma preferência individual. E aí e isso é uma interpretação que a gente faz, já influenciado hoje
pelo pós-modernismo, embora não havia isso aqui, né, senão eu vou cometer um anacronismo, mas a ideia é a gente aproveita e junta as duas coisas, essa época que existe nossa contra qualquer tipo de busca de conhecer mais, com a ideia de uma interpretação errada de 1 Coríntios 8, de que o saber ensoberbece. Também nós interpretamos errado a 1 Coríntios 13, quando ele diz que o conhecimento sem amor não seria nada. Logo, o amor é mais importante do que o conhecimento. Não, não é. Isso é um erro dos dois, porque se fosse verdade que o saber ensoberbecesse da forma como as pessoas falam nos dias de hoje, logo, eu consegui uma justificativa bíblica para não conhecer mais nada, a pessoa que mais seria soberba na vida seria o próprio Jesus Cristo, porque é ele que sabe de todas as coisas. Aí nós temos um problema. Nós temos habitando na mesma pessoa Jesus Cristo, que conhece todas as coisas ao mesmo tempo que é humilde. E a Escritura diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. De quê? De humildade, de considerar os outros superiores a si mesmo. Porque ele, julgando, não julgou o seu direito, né, de se colocar como Deus, mas ele se humilhou na presença na figura humana. Enfim, tudo aquilo que havia na presença de Jesus Cristo, que era humildade, deve existir na vida de cada um de nós, e entretanto na pessoa de Jesus Cristo não havia conhecimento. Logo, não é correto a gente pegar 1 Coríntios 8 e dizer que eu não devo buscar conhecimento, porque eu vou me ensoberbecer, porque senão você vai colocar um tipo de postura na vida de Cristo que não era encontrada. Também não é verdade que conhecimento sem amor, 1 Coríntios 13, ele está dizendo que conhecimento sem amor não é nada. É verdade. Mas ele não está dizendo que é para amar sem conhecimento, até porque eu não consigo amar aquilo que eu não conheço. A gente só consegue amar as coisas que nós colocamos no nosso coração. E quanto mais você coloca o seu coração, quanto mais você se aproxima, mais você conhece, mais você ama. É essa a ideia. Então, de fato, 1 Coríntios 13 está dizendo que eu posso conhecer todas as coisas e não amar, mas eu não posso amar sem conhecer alguma coisa. Portanto, os dois textos, de 1 Coríntios 8 e 13, eles não são contraditórios, pelo contrário, já que foram falados pelo próprio Paulo, eles colaboram com essa ideia da oração que ele faz no verso 9, e a minha oração é no sentido de que o vosso amor aumente cada vez mais. De que forma? Em conhecimento. Então, eu e você, apesar de termos o cuidado para não cairmos na soberba, e é um conhecimento deturpado, de termos o cuidado de conhecermos e amarmos, ele está dizendo que o conhecimento aqui, ele vai se refletir num coração que ama cada vez mais ao Senhor. Não é possível amar aquilo que nós não conhecemos. Certamente todos nós podemos dizer que hoje nós amamos mais a Deus do que no início da nossa conversão. Porque hoje nós conhecemos mais a Deus do que no início da nossa conversão. Pode ser que por conta disso, mais juízo, mais responsabilidade, mais problemas a gente alcança, não tenha dúvida, né? Mas não elimina a responsabilidade de todos nós de buscarmos mais. Então nós podemos orar uns pelos outros. Eu espero que o amor da igreja aumente mais. Já começou? Já. Precisa ser completado? Precisa. Dá para melhorar? Dá. De que forma? Conhecendo. A igreja precisa conhecer a Deus necessariamente para quê? Para a igreja amar mais ao Senhor a quem ela diz conhecer, ao Senhor a quem ela diz amar, ao Senhor a quem ela deposita seu coração. Então nós precisamos, aí se justifica dessa forma, todos os artifícios que a igreja coloca à disposição da vida dos membros dessa igreja, para quê? Para que através do conhecimento a igreja comece a ganhar melhores artifícios para poder amar mais ao Senhor e não ser levado por qualquer vento de doutrina, agitado de um lado para o outro, e aí começa a ter dificuldade, distorções na sua cabeça a respeito de quem é a pessoa de Jesus Cristo, aquilo que ele faz, aquilo que ele requer de nós e na nossa relação com ele. Então as heresias ficam de lado, os falsos profetas ficam de lado, as pessoas más contra nós ficam de lado, o coração corrompido nosso e dos outros ficam de lado, e a gente começa a ganhar mais segurança na nossa relação com Jesus Cristo. De que forma? Conhecendo mais a Jesus Cristo. E à medida que nós conhecemos, o nosso amor vai aumentando. À medida que conhecemos, o nosso amor vai aumentando. E a segunda e última coisa é que ele diz, em conhecimento em larga experiência. Hebreus é fantástico, né? Para que saibais apreciar o que é mais importante. Como é que está aí tem uma outra, a tradução atualizada está como aí? Verso 9, né? Larga experiência, verso 10. Para que saibais apreciar o que é mais importante. Como é que está aí o verso 10 na atualizada?
para aprovares as coisas excelentes. Não quer dizer que eu que vou aprovar alguma coisa que é excelente ou não. Eu que digo que aquilo que é bom, que é ruim. Quer dizer, aquilo que eu vou experimentar. Então veja que interessante, que pena que a Sueli não está aí hoje, né? Que ela fez uma pergunta há um tempo atrás no nosso grupo de estudo. Como é que a gente faz para experimentar a vida abundante, aquilo que as pessoas tanto experimentam? O que a gente precisa fazer, afinal de contas? Essa é uma resposta possível. Porque às vezes o problema não está naquilo que nós experimentamos, está na forma de nós percebermos aquilo que nós temos experimentado. Deixa eu dar um exemplo que aí fica bem claro para nós. Me lembro certo de ter... sabe aquele ditado de que barriga cheia, goiaba tem bicho? Mais ou menos isso. Já ouviu? Não conhece? Patrícia fez uma cara ali. Não conhece não, Patrícia? Sabe quando você não está precisando, e aí você vai pegar uma coisa que antes com fome seria gostoso, tanto o macete das mulheres, dos homens, de todo mundo, né? Para você convidar alguém, você deixar alguém atrasar o almoço, né? O cara ficar com fome, que aí até arroz com ovo fica maravilhoso, né? A pessoa está com fome. Essa é a questão de percepção daquilo que a gente tem comido. Me lembro de ter, numa das minhas internações, o cara falava assim, você só pode comer gelatina e bolacha salgada. Não, maravilha, não tem problema. Chega uma hora que você, eu não quero mais nada desse negócio, você já está até enjoado, você não pode comer mais nada. E aí fiquei lá 24 horas, quase 48 horas sem comer nada. E aí depois meu amigo, o cara falava, você está bem? Eu falei, eu quero água. Você está bem? Não, eu quero água, eu quero beber água, eu não quero mais nada. E aí eu voltei para a bolachinha salgada. Cara, te juro que eu podia dizer para você quais eram os ingredientes que existiam na bolachinha de água e sal. Maravilhoso! Nossa, para quem estava morrendo de fome, não comia nada fazia algum tempo, aquilo ali era um hambúrguer. Aquilo ali era uma coisa deliciosa. Então, esse é o ponto. A bolacha sempre continua a mesma. A grande questão é que eu mudei em determinado ponto da minha vida, de um ponto a outro. E agora a minha percepção daquilo que eu estou comendo faz toda a diferença. Exatamente esse é o ponto. Quando nós misturamos na nossa vida o erro, quando nós misturamos o pecado, quando nós somos levados por todo o vento de doutrina, quando o inimigo das nossas almas começa a ter acesso ao nosso coração, a gente fica numa mistura de verdade e erro, e a gente começa a experimentar da mesma bolacha, só que ela começa a ficar insossa, sem sabor. Ela passa a não ser alguma coisa experimentada, e a gente passa a não considerar aquilo que é mais importante. Quando, pela graça de Deus, a gente vai conhecendo mais, a gente vai se aproximando mais de Deus, a gente vai sabendo mais quem Ele é, e aí vai fazendo a distinção no nosso coração daquilo que é erro e daquilo que é acerto, e a gente vai tomando uma decisão por seguir aquilo que é o correto e deixando aquilo que é errado para trás, e vai havendo uma purificação da nossa vida. Aí quando você vai pegando a mesma bolacha, aquilo ali vai fazer toda a diferença, porque a sua apreciação daquilo que antes você estava se alimentando vai ser diferente para a vida de cada um de nós. Não é à toa que ele coloca a palavra puro e íntegro logo em seguida. Ele diz, a fim de que sejais puros e íntegros em preparação para o dia de Cristo. Eu espero que nós oremos, porque este nosso momento, irmãos, tem a ver não só com o nosso dia aqui e agora, tem a ver não só com colocarmos o nosso coração diante de Deus, para cada vez mais aumentarmos o nosso amor em conhecimento, em experiência, para aproveitarmos e apreciarmos mais adequadamente aquilo que é mais importante. Mas tudo isso tem a ver com trazer resultados para a vida da igreja, para a gente aguardar a vinda de Jesus Cristo de maneira diferente. E isso seria uma boa pergunta. Será que nós aguardamos a vinda de Jesus Cristo como deveríamos aguardar? Aí Tito vai dizer que o Espírito de Deus age na vida da igreja, a graça de Deus age na vida da igreja, educando para que rejeite o pecado, abrace o acerto, para que a gente possa aguardar a vinda de Jesus Cristo. Acho que esse é o grande ponto. Jesus Cristo está voltando. E nós precisamos aprender a nos preparar como noivos que somos. Noivas e noivos que somos, né? Aguardando a vinda, noivas que somos, aguardando a vinda do nosso noivo, para que ele venha, né? Então a gente precisa aprender a orar por isso. Deus, abençoa a vida do meu irmão, derrame graça sobre ele. Para quê? Porque ele ame mais o Senhor. De que jeito? Conhecendo mais a Ti. De que jeito? Não só conhecendo, mas tendo experiência contigo, para que ele aprenda, todos nós aprendamos a apreciar melhor a mesma palavra, o mesmo jeito, as mesmas expressões, mas quando ela bate no nosso coração, ela tem um efeito completamente diferente. E dessa forma, nós vamos ganhando mais e mais força, mais e mais alegria e expectativa
para o grande retorno da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele termina de que jeito? Repleto de frutos de justiça, produzidos mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Por que esses frutos de justiça farão parte da vida de cada um de nós? A resposta é óbvia. Um Deus que nós amamos mais, através de conhecimento e experiência, se redunda necessariamente em pessoas que sabem agora aquilo que é importante, sabem quais são as suas prioridades e, naturalmente, os frutos virão sobre a vida de todos nós. Vamos orar pela Igreja Presbiteriana de Várzea Grande, para que todos nós possamos aguardar a vinda de Jesus Cristo cheios de frutos de justiça. Quaisquer que sejam eles, mas cheios de frutos de justiça. Por quê? Porque nós amamos o nosso Senhor. Porque nós o conhecemos mais. E não só nós o conhecemos mais, mas nós temos uma larga e cotidiana experiência com Ele. Vamos orar, pedir que essa bênção de Deus se manifeste na vida dessa igreja, na vida de cada um de nós, qualquer que seja o tempo de vida cristã que todos nós tenhamos. Essa carta é dedicada à vida da igreja de Filipe. Então essas palavras valem para todos nós. Não importa se nós fizemos batismo esse ano passado, 10 anos atrás. Dá para aumentar? Dá. Dá para conhecer mais? Dá. Dá para ter mais experiência com Deus? Dá. E tudo isso vai se aperfeiçoando dentro de nós. E as coisas do reino de Deus vão tendo um sabor cada vez melhor. É a mesma palavra, é a mesma vida de oração, mas a percepção vai ficando bem mais apurada para a vida de cada um de nós. Vamos orar? Deus, nós queremos agradecer. Obrigado, porque aquele que começou a boa obra vai chegar até o fim. Porque aquilo que o Senhor começa, o Senhor termina. E o Senhor começa de um jeito e progressivamente os efeitos daquilo que o Senhor começou vão se fazendo sentir até a eternidade. Louvado e bendito seja o Teu nome, porque isso vai tomando conta da nossa vida progressivamente cada vez mais. De maneira tal, Deus, que todos nós, assim como Paulo orava para que o amor da igreja de Filipe aumentasse, uma igreja que já trabalhava, uma igreja que era reconhecida pelo próprio Paulo, diante da sua firmeza, diante da sua convicção, das coisas que ela fazia diante do Senhor, ainda assim Paulo orava para que ela melhorasse. Ajuda-nos neste momento de oração que teremos, para que esse seja o conteúdo de nossas orações, para que o nosso amor pelo Senhor aumente mais. Faz com que na vida de todos nós, novos e velhos, pessoas que não só de idade, mas novos e velhos na fé cristã, pessoas que já começaram agora ou há algum tempo, nos ajuda a amarmos mais ao Senhor, através de um conhecimento maior, através de uma larga experiência, para dessa forma apreciarmos as coisas mais importantes da mesma palavra e da mesma vida de oração. Nos ajuda nisso para que quando Jesus Cristo vier, Ele possa encontrar a vida de cada um de nós cheios de frutos de justiça. É a nossa oração agradecidos em nome de Jesus. Amém.